Às vezes, a solidão não aparece do jeito que a maioria das pessoas imagina. Não é sempre sobre estar fisicamente sozinho ou viver em isolamento. Às vezes, ela aparece no meio do barulho, das vozes, das festas e das reuniões. Você pode estar cercado de gente, responder mensagens o dia inteiro, sorrir em fotos, estar presente em todos os compromissos sociais. E ainda assim, sentir um buraco dentro de si, uma ausência que ninguém percebe, um vazio que nem você sabe exatamente explicar. Essa é uma das formas mais duras de solidão, a que acontece no silêncio interior, mesmo em ambientes cheios. É quando você sente que não pertence, que ninguém te vê de verdade, que mesmo tentando se encaixar, continua invisível por dentro. E a primeira coisa que você precisa saber é: isso não faz de você uma pessoa fraca, incapaz ou ingrata. Isso te torna humano. A sabedoria bíblica ensina que a verdade precisa ser reconhecida para que possa ser transformada. Enquanto a dor permanece escondida, ela se fortalece. Enquanto você finge que está tudo bem, ela te corrói por dentro. Mas quando você escolhe ser honesto consigo mesmo, quando olha para dentro e diz: eu estou me sentindo só, algo começa a mudar. Você dá nome ao que sente e isso quebra as correntes da negação. Muitas pessoas têm vergonha de reconhecer que se sentem sozinhas. Acham que isso é sinal de carência, de fraqueza, de espiritualidade falha. Mas a verdade é que até os grandes homens e mulheres da fé já enfrentaram momentos de profunda solidão. O que muda a história deles é que não esconderam isso de Deus. Falaram com o coração aberto. Não tentaram maquiar a dor, e por isso foram transformados. Deus não despreza um coração sincero. Quando você se apresenta diante dele com verdade, sem máscaras, ele acolhe. Ele não rejeita quem se mostra como está. Ao contrário, é no momento da fragilidade que ele mais se aproxima. E para que essa aproximação aconteça, você precisa parar de lutar contra o que sente e começar a acolher a sua própria dor. Isso significa parar de se julgar, parar de se comparar com os outros, achando que todo mundo está bem e só você está assim. A maioria das pessoas também carrega dores, inseguranças e vazios que não mostra. Só que algumas aprenderam a fingir melhor. Então, não se culpe por sentir. Não se envergonhe por não estar bem. A cura começa quando você se trata com compaixão. Você já parou para perceber como, às vezes, a gente trata os outros com mais gentileza do que trata a si mesmo? Se um amigo dissesse que está se sentindo sozinho, você provavelmente o ouviria com carinho. Mas quando é você quem sente isso, se cobra, se julga, se pune. Está na hora de mudar esse olhar. Se acolher é o início da mudança. É nesse lugar de honestidade que nasce a possibilidade de conexão real, com Deus, com você mesmo e com os outros. Reconhecer a dor também significa dar um passo para fora da superficialidade, sair do automático. Deixar de lado aquela tendência de responder tudo bem por costume e começar a se escutar de verdade. O que tem doído em você? O que tem te deixado com esse vazio? Que partes de si têm sido ignoradas ou esquecidas? Essa investigação interna é o primeiro passo da jornada de cura. Porque só quando você reconhece a presença da dor é que pode buscar o que realmente precisa: consolo, orientação, companhia, sentido. Deus não está esperando que você seja perfeito para se aproximar dele. Ele não exige uma imagem impecável. O que ele quer é um coração aberto, verdadeiro, disposto a ser restaurado. E esse coração começa a se formar quando você se permite sentir, e mais que isso, quando você tem coragem de admitir o que sente. A sabedoria divina nos mostra que a transformação começa na luz. E trazer sua dor para a luz significa dizer: eu estou aqui, não estou bem, mas quero mudar. Esse é um clamor que Deus não ignora.
É um pedido que toca o céu, porque não é disfarçado, não é vazio, é real. E onde há verdade, há possibilidade de recomeço. Então, se você está vivendo esse tipo de solidão silenciosa, onde tudo parece estar em ordem por fora, mas há uma confusão por dentro, o primeiro passo é parar. Parar e se escutar. Parar e aceitar que existe uma dor aí dentro que precisa ser ouvida. Só você pode dar esse primeiro passo. E a boa notícia é, você não precisa caminhar sozinho depois disso. Quando você se reconhece na dor, você se aproxima de quem você realmente é. Você para de fugir de si mesmo. E isso abre espaço para Deus agir. Ele não entra onde há aparência, ele entra onde há verdade. E a sua sinceridade é o convite para que ele transforme a sua solidão em consolo, a sua dor em sabedoria, o seu vazio em presença. Portanto, reconheça a dor sem vergonha. Sinta sem medo. Abra seu coração sem reservas. Porque é exatamente nesse momento de vulnerabilidade que você será mais forte. É aí que a cura começa. E é a partir daí que uma nova história pode ser escrita. Uma das armadilhas mais sutis e perigosas da solidão é o desejo desesperado por aceitação. Quando você se sente invisível, excluído ou não reconhecido, o coração começa a implorar, mesmo que silenciosamente, por um sinal de que você é importante para alguém. Um elogio, uma curtida, uma mensagem, um convite, você faz falta. Você se esforça, tenta agradar, se adapta, se encaixa, tudo para tentar preencher aquele vazio que ninguém parece perceber. Só que o problema dessa busca é que, aos poucos, você começa a se perder de si mesmo. Quanto mais você se molda para agradar aos outros, menos você se reconhece. Vai deixando de lado seus gostos, suas opiniões, seus limites, sua essência. Você diz sim quando quer dizer não. Você concorda para não parecer difícil. Você se veste, se comporta, se expressa de um jeito que espera ser aceito. E quando isso não acontece, o buraco da solidão só aumenta. É aqui que entra uma sabedoria transformadora. Sua identidade não depende da aprovação de ninguém. O seu valor não é determinado pelo número de pessoas que te elogiam, te seguem ou te aplaudem. O mundo pode até se confundir com aparências, mas Deus vê o coração. Ele te conhece por completo. Ele vê tudo o que você é, até as partes que você mesmo tenta esconder. E mesmo assim, Ele te ama. Essa é uma verdade libertadora, mas que exige coragem para ser vivida. Porque vivemos em um mundo que ensina o tempo todo que precisamos conquistar a atenção dos outros, que o reconhecimento dos outros é um sinal de sucesso, que se você não for popular, não for admirado, não for notado, então você não tem valor. Só que essa é uma mentira que nos aprisiona. Ela cria um ciclo sem fim. Você se esforça para ser aceito, mas nunca é suficiente. Porque não importa o quanto você tente, sempre haverá alguém que não vai gostar de você. Sempre haverá alguém que vai te criticar. E se sua identidade estiver baseada nisso, você estará sempre em risco. Você não foi criado para viver em função da opinião dos outros. Você foi criado para viver de acordo com o propósito que Deus desenhou para você. E isso significa que muitas vezes você será incompreendido. Vai fazer escolhas que os outros não aprovam. Vai seguir caminhos que parecem estranhos para quem não entende sua missão. Mas se você estiver em paz com quem você é diante de Deus, nada disso será capaz de te abalar. A aprovação dos outros é instável, muda com o tempo, com os interesses, com o humor, com os erros. Hoje te aplaudem, amanhã te esquecem. Hoje te elogiam, amanhã te criticam. Já o amor de Deus é constante, não depende do seu desempenho. Ele não te ama mais quando você acerta, nem menos quando você erra. Ele te ama porque você é dele. E isso, por si só, já deveria ser suficiente para você parar de buscar aceitação onde não há raiz. Muita da sua dor pode estar vindo dessa busca constante por validação. Você está cansado e nem percebe.
se esforça tanto para agradar, para ser incluído, para não ser rejeitado, que mal sobra tempo ou energia para ser quem você realmente é. E é justamente nessa desconexão com você mesmo que nasce uma solidão ainda maior. Porque mesmo quando os outros te aprovam, você sente que estão aprovando uma versão falsa, uma máscara, e isso nunca vai preencher o vazio. A cura começa quando você decide parar. Parar de correr atrás de aplausos. Parar de depender da aceitação alheia para se sentir bem. Parar de se comparar. Parar de viver com medo de desagradar. E começar a olhar para si com o mesmo amor com que Deus olha. Começar a reconhecer o seu valor mesmo quando ninguém mais vê. Começar a se tratar como alguém digno, mesmo quando não recebe elogios. Isso não significa se tornar indiferente às pessoas. Significa não ser escravo da opinião delas. Significa que você pode ouvir conselhos, considerar críticas, dialogar com maturidade, sem perder sua essência. Significa que você pode amar os outros sem precisar que eles te aprovem. Porque o seu amor próprio não está mais baseado no que dizem de você, mas no que Deus diz. Essa liberdade interior é o que te protege da solidão emocional. Quando você sabe quem você é, quando encontra paz em sua identidade espiritual, você não precisa se curvar a cada olhar de reprovação, nem correr atrás de cada elogio. Você aprende a andar em segurança, mesmo quando está só. Aprende a ficar em silêncio sem se sentir vazio. Aprende a ser inteiro mesmo sem estar cercado de aplausos. Então, se hoje você se sente só e percebe que tem vivido buscando aceitação, talvez seja a hora de mudar o foco. Olhe menos para fora e mais para dentro. Pergunte a si mesmo: o que eu estou tentando provar? E para quem? Depois, faça outra pergunta ainda mais importante: quem eu sou aos olhos de Deus? A resposta dessa segunda pergunta muda tudo. E, curiosamente, é quando você para de buscar aprovação que começa a atrair conexões mais verdadeiras. Porque as pessoas se conectam com quem é autêntico, com quem não está tentando impressionar, com quem é transparente. Você se torna livre, e sua liberdade inspira os outros. Você se torna inteiro, e isso faz com que os outros confiem mais em você. Porque você vai perceber que mesmo sem ser perfeito, você é profundamente amado. Mesmo sem agradar a todos, você é importante. Mesmo com falhas e dúvidas, Deus não te abandona. Ele não te ama por causa da sua performance. Ele te ama porque você pertence a Ele. Viver se escondendo é exaustivo. Você acorda e veste uma máscara, uma imagem, um personagem. Sorri para não preocupar ninguém, mesmo quando está desmoronando por dentro. Diz que está tudo bem, quando, na verdade, sente um nó na garganta que não passa. Publica momentos felizes, enquanto sua alma clama por descanso e verdade. E, com o tempo, começa a acreditar que ser você mesmo talvez não seja suficiente para ser aceito. Mas a verdade é que carregar máscaras é um fardo que nunca vale a pena, porque quanto mais você esconde quem é, mais distante se sente dos outros, de si mesmo e até de Deus. A solidão se intensifica não só quando você está sozinho fisicamente, mas principalmente quando está rodeado de gente e ainda assim precisa fingir. E fingir cansa. Cansa o corpo, cansa a mente, cansa o espírito. Deus, em sua sabedoria, não se impressiona com máscaras, ele não se importa com aparências. O que importa para ele é o coração. Um coração puro, verdadeiro, que tem coragem de ser sincero, mesmo que doa, mesmo que pareça vulnerável. Deus se aproxima do que é real. Quando você se permite ser verdadeiro com seus medos, suas dúvidas, suas falhas e também com seus sonhos, suas alegrias e sua fé, você se alinha com a essência do que Deus criou em você. E essa verdade atrai cura, atrai paz,
Atrai conexões que também são reais. Pessoas se conectam com o que é autêntico. Todo mundo está cansado de aparências, cansado de superficialidade. E quando você decide parar de esconder quem é, algo dentro de você começa a ser curado. Vivemos em um mundo que valoriza a performance, a perfeição, a estética, o controle. Mas há uma força silenciosa e poderosa na sinceridade. Quando você abaixa a guarda e mostra quem realmente é, dá permissão para que outros façam o mesmo. E aí nasce algo precioso, comunhão verdadeira. E é na comunhão verdadeira que a solidão começa a perder espaço. Mas ser verdadeiro com quem você é não é apenas sobre os outros. É principalmente sobre você. É sobre não se trair. É sobre não se encolher para caber em expectativas. É sobre se respeitar. É olhar no espelho e se reconhecer com amor, mesmo carregando dores. É aprender a dizer, isso sou eu e está tudo bem. Não é sobre viver sem erros, mas sobre não se esconder deles. Não é sobre estar sempre feliz, mas sobre ter coragem de dizer, hoje eu não estou bem. Não é sobre ter todas as respostas, mas sobre ser honesto ao admitir, eu ainda estou aprendendo. Quando você vive de forma transparente diante de Deus e com sinceridade diante de si mesmo, você encontra descanso, porque não precisa mais fingir, não precisa mais sustentar fachadas. Você se liberta do medo de julgamento, e essa liberdade cura. Porque quem é verdadeiro não vive mais na prisão da aparência, vive na leveza da autenticidade. Você não precisa impressionar para ser amado. Você não precisa esconder suas feridas para ser digno de cuidado. Deus não ama uma versão editada de você. Ele ama exatamente quem você é, do jeito que você é. E quanto mais você se aproxima dessa verdade, mais espaço você dá para que Ele te restaure, te fortaleça e te transforme. Então, hoje, talvez a sua solidão esteja te pedindo isso. Verdade. Seja honesto com o que sente, com o que precisa, com o que acredita, com o que já não faz mais sentido. Seja você, com coragem. E aos poucos, essa verdade vai te aproximar de pessoas que te veem de verdade. Gente que te reconhece, não pelas máscaras, mas pela alma. Gente que compartilha da sua jornada com empatia e presença. A solidão perde força quando a verdade entra, e a verdade começa dentro de você. Existe uma diferença muito grande, e muitas vezes silenciosa, entre estar só e estar em paz consigo mesmo. Muitas pessoas confundem solitude com isolamento, mas elas nascem de raízes opostas. O isolamento é o reflexo da dor, da fuga, da tentativa de se proteger de tudo e de todos. Já a solitude é um lugar de encontro, um espaço de cura, de escuta, de presença real com Deus e com você mesmo. Você já reparou que às vezes, mesmo rodeado de gente, você se sente desconectado? Conversas rasas, risos forçados, momentos que parecem vazios. E em outros momentos, quando você está sozinho, em silêncio, em paz, algo dentro de você se alinha, como se tudo se encaixasse. Isso acontece porque a solitude tem poder. Ela não vem do barulho, mas do silêncio que cura. Não é ausência, é presença. A Bíblia nos mostra isso através do próprio exemplo de Jesus. Ele se afastava da multidão, dos discípulos, dos ruídos do dia a dia. Ia para o monte, buscava o deserto, silenciava o exterior para ouvir o interior, e nesses momentos não se perdia, se fortalecia. A solitude não era fuga, era estratégia. Era conexão profunda com o Pai, com a missão, com o propósito. Era no silêncio que ele ouvia mais claramente, e isso é uma lição poderosa para nós. Hoje em dia, a maioria das pessoas tem medo de ficar sozinha, medo do silêncio, medo de encarar os próprios pensamentos, por isso se distraem o tempo todo, com o celular, com séries, com trabalho, com gente, e quanto mais se distraem, mais se afastam de si mesmas. Mas o silêncio, quando é guiado por propósito, não é assustador, é revelador.
É nele que você percebe o que realmente sente, o que precisa mudar, o que precisa deixar ir. É nele que você reconhece suas dores, mas também descobre seus dons. É nele que você conversa com Deus de forma mais sincera, sem intermediários, sem filtro, só você e ele. Mas atenção, não confunda solitude com isolamento. O isolamento nasce do medo, do sentimento de rejeição, de querer fugir da dor, do julgamento, do fracasso. Isolar-se é se fechar para o mundo, para os outros, para Deus. É erguer muros e dizer: aqui ninguém entra. Mas quando ninguém entra, você também não sai. E assim, sem perceber, você se aprisiona na sua própria dor. O isolamento alimenta a solidão. A solitude, por outro lado, é escolha consciente. É dizer: eu preciso desse tempo comigo. É um momento de pausa, não de afastamento, de reconexão, não de ruptura. É onde você se fortalece para depois voltar ao convívio com mais verdade, com mais clareza, com mais amor. Cultivar a solitude é aprender a estar bem com sua própria presença. É parar de ter medo do silêncio. É enxergar que você não precisa estar cercado de barulho para estar completo. Quando você começa a praticar isso, percebe que a sua própria companhia pode ser agradável, profunda e até surpreendente. É ali, no silêncio da solitude, que você pode conversar com Deus como se estivesse falando com um pai amoroso. Contar o que sente, sem medo. Ouvir o que ele tem para dizer. Não nas palavras audíveis, mas nas impressões do espírito, nas respostas sutis que vêm quando o coração está aberto e a mente desacelerada. Com o tempo, você começa a perceber que estar só não é um problema. É uma oportunidade. Uma oportunidade de se cuidar, de refletir, de alinhar prioridades, de curar feridas antigas. De lembrar quem você é, além das cobranças, das pressões, das expectativas. Solitude é presença plena, com você, com Deus, com o momento. É aprender a sentar-se em silêncio, respirar fundo e simplesmente estar. Sem correr, sem tentar controlar tudo, sem buscar aprovação, só estar. E nesse estar você descobre que há uma paz disponível para quem tem coragem de parar. Uma paz que não depende do ambiente externo, mas do que está acontecendo dentro de você. Se você sente solidão, talvez seja a hora de transformar o isolamento em solitude, de trocar a fuga pelo encontro, de transformar o "me sinto sozinho" em "vou aproveitar esse tempo para me encontrar", de deixar Deus entrar nesse espaço e preencher o que está vazio, não com distrações, mas com verdade. E quando você aprende a estar bem consigo mesmo, tudo muda. As relações ficam mais leves, porque você não exige dos outros aquilo que só pode encontrar dentro de si. A ansiedade diminui, a carência dá lugar à clareza. E a solidão vai perdendo força, porque você já não tem medo de estar só. Você se torna inteiro, e quem é inteiro atrai o que é verdadeiro. Há uma solidão que vai além da ausência de companhia. É uma solidão silenciosa, quase invisível. Acontece até no meio da multidão, no meio da família, dos colegas, dos compromissos. É uma sensação de que algo ainda está faltando e ninguém à sua volta consegue preencher. Essa solidão não se resolve com mais pessoas ao redor. Ela só é preenchida quando o espírito encontra seu verdadeiro lugar de repouso, na presença de Deus. A sabedoria bíblica mostra que o ser humano foi criado para se conectar com Deus antes de tudo. Antes do trabalho, dos relacionamentos, dos planos e conquistas, fomos formados para viver em intimidade com o Criador. E é por isso que, mesmo tendo tudo o que o mundo valoriza, muitas pessoas ainda se sentem vazias por dentro, porque existe um espaço dentro de nós que só pode ser preenchido por Deus. Mas essa intimidade não nasce de fórmulas, nem de obrigações religiosas. Ela não depende de você ser perfeito, muito menos de ter uma vida arrumada.
Intimidade com Deus nasce da sinceridade. Nasce quando você se permite falar com Ele de verdade, sem máscaras, sem discursos ensaiados, sem medo de julgamento. Deus não se impressiona com a performance, Ele se move pela verdade do coração. Tem gente que se afasta de Deus porque acha que não está à altura, como se fosse preciso estar bem para se aproximar dele. Mas é justamente no seu momento mais vulnerável, mais confuso, mais quebrado, que ele está mais disponível. Deus não se escandaliza com suas dúvidas, suas falhas, seus pensamentos. Ele já conhece tudo isso e ainda assim te ama, não te rejeita, te chama para perto. Você pode conversar com ele como conversa com alguém de confiança. Fale o que sente, fale o que não entende, entregue suas dores, suas inseguranças, seus vazios. Às vezes, tudo que você precisa fazer é fechar os olhos e dizer: eu não sei mais o que fazer, mas eu sei que o Senhor está aqui. E essa simples entrega muda tudo. A intimidade com Deus não é um momento só de palavras, mas também de escuta. É você criar espaço em meio ao caos do dia a dia para silenciar e perceber que Ele está ali. Às vezes, não será com uma resposta imediata, mas com uma paz que você não consegue explicar. Uma paz que entra devagar no meio do seu cansaço e te lembra: você não está só. Muitos confundem a presença de Deus com um sentimento, mas Deus é maior que as emoções. Ele está mesmo quando você não sente, mesmo quando você ora e parece que não há resposta. Ele não te abandona. Ele só está te ensinando a confiar além das aparências. Construir intimidade com Deus é como qualquer relação verdadeira. Exige constância, verdade e tempo. Você não precisa de muitas palavras. Precisa de entrega, de presença, de constância, de pequenos encontros no silêncio, nos pensamentos, nos momentos simples do dia. É estar com Ele enquanto você anda, trabalha, se alimenta, respira. E quanto mais você constrói essa intimidade, mais sua alma vai se realinhando. Você começa a perceber que não está buscando algo fora. Está voltando para o centro, para o que realmente importa. O que antes era solidão vai dando lugar a uma presença real, firme, que não depende de ninguém mais. Uma presença que te vê quando ninguém vê, que te escuta no silêncio, que te levanta quando você não consegue mais fingir força. Essa é a maior cura da solidão. Saber que Deus está com você e está por você. Quando todo mundo se afasta, Ele permanece. Quando você não consegue explicar o que sente, Ele entende. Quando você acha que ninguém se importa, Ele te chama pelo nome. E nesse chamado, você encontra descanso. A intimidade com Deus transforma não só seus sentimentos, mas também sua percepção sobre a vida. Você para de buscar tanto fora e começa a viver mais de dentro para fora. As carências diminuem. As comparações perdem força e você começa a experimentar uma liberdade silenciosa, mas poderosa, a de ser inteiro por estar com Ele. Então, se você sente um vazio que ninguém consegue preencher, talvez não esteja faltando gente, esteja faltando presença, presença de Deus. Comece devagar. Um pensamento, uma conversa simples, um momento de silêncio no meio da correria, e aos poucos você vai perceber: Deus sempre esteve ali, esperando por você, não para te julgar, mas para te acolher. Porque no fim das contas, a verdadeira companhia que cura a solidão não vem do lado de fora, vem do encontro com aquele que te conhece por inteiro e mesmo assim te escolhe todos os dias. Vivemos em uma época em que o barulho é constante. Há ruído em tudo, nas ruas, nas telas, nas conversas, até mesmo nos pensamentos. Somos ensinados a fugir do silêncio como se ele fosse algo perigoso, algo que expõe demais, que revela o que preferimos esconder. Mas e se for justamente no silêncio que a cura começa?
Muitas pessoas sentem solidão porque estão cercadas de vozes externas, mas nunca pararam para ouvir a própria alma. Elas preenchem todos os espaços com distrações, redes sociais, séries, músicas, conversas, como se o silêncio fosse uma ameaça. Mas o silêncio não é o inimigo, ele é o espelho, e espelhos não machucam, apenas revelam. O silêncio tem o poder de escancarar verdades que o barulho tenta abafar. Ele mostra feridas mal cicatrizadas, dores que foram ignoradas, decisões que foram adiadas. E é por isso que tanta gente tem medo dele. Porque o silêncio revela, e nem sempre estamos prontos para ver. Mas a sabedoria de Deus nos mostra que é nesse espaço de quietude que a alma pode respirar de verdade. É ali, na ausência de distrações, que podemos finalmente ouvir o que importa. Ouvir a nossa consciência, ouvir os sentimentos que abafamos por tanto tempo, ouvir Deus. Sim, Deus fala, mas Ele nem sempre grita. Muitas vezes, Ele sussurra. E para ouvir um sussurro, você precisa estar em silêncio. É nos bastidores da alma que Deus realiza as maiores obras. Não é no palco iluminado, onde todos aplaudem. É no quarto escuro, no momento solitário, na lágrima que ninguém vê. É quando tudo silencia que ele se aproxima com mais clareza. Porque o silêncio cria espaço para ele entrar. E onde Deus entra, algo sempre muda. Se você tem evitado momentos de silêncio porque eles te deixam desconfortável, talvez seja a hora de mudar o olhar. O desconforto não é um castigo. É um convite, é Deus dizendo, eu quero te mostrar algo, quero te curar, mas para isso você precisa parar de fugir. Não preencha o tempo apenas por preencher. Nem todas as lacunas precisam ser ocupadas com estímulos externos. Às vezes a melhor coisa que você pode fazer por você é simplesmente ficar quieto, respirar, sentir, perceber. No silêncio, você pode perceber o que está realmente doendo. Pode nomear sentimentos que nunca teve coragem de encarar. Pode lembrar promessas que deixou para trás. Pode reencontrar partes de você que estavam adormecidas. E, principalmente, pode abrir espaço para que Deus fale com clareza. Porque Deus não compete com o barulho. Ele não vai gritar por atenção. Ele espera. E quando você decide silenciar tudo ao redor, é como se dissesse, fala, Senhor, estou aqui, estou ouvindo. E ele fala, às vezes com palavras, outras com paz, outras ainda com uma clareza repentina, uma certeza no meio da dúvida, um alívio que não tem explicação. Silenciar é uma prática espiritual, é como voltar para casa. É se despir das distrações para ouvir o que é essencial. E o essencial nunca faz barulho. Ele se revela com sutileza, com respeito, com profundidade. Você não precisa temer o que o silêncio vai te mostrar. Mesmo que ele te leve a lágrimas, mesmo que ele te confronte, mesmo que ele te faça ver coisas que preferia ignorar, lembre-se, você não está sozinho nesse processo. Deus está ali, presente, atuando em silêncio, restaurando aos poucos. Muitos dos grandes encontros com Deus na Bíblia aconteceram no deserto, longe das multidões, longe das vozes. Porque o deserto representa justamente isso, o lugar onde o barulho cessa e a alma se encontra. Não fuja do seu deserto, não fuja do seu silêncio. Eles são ferramentas de reconstrução interior. Talvez hoje você precise apenas desligar tudo por alguns minutos. Ficar em silêncio, sem tentar entender tudo, sem buscar respostas imediatas, só estar, só existir, só ouvir. E nesse momento simples, mais profundo, você vai perceber que há algo no silêncio que nenhuma palavra consegue traduzir. Há uma presença, há uma paz, há um cuidado invisível que te sustenta. É Deus, restaurando você por dentro, no tempo dele, no ritmo dele, no silêncio dele. O silêncio não é vazio, é cheio de possibilidades, é fértil, e tudo o que é fértil, um dia floresce. Nem tudo que está em ordem por fora revela paz por dentro.
Há momentos em que a aparência engana até a nós mesmos. Continuamos fazendo o que precisa ser feito, mantendo a rotina, sorrindo quando é esperado, cumprindo com os compromissos. Mas, em silêncio, algo dentro da gente pede socorro. Uma inquietação que não passa, um cansaço que nem o sono resolve, um peso no peito que insiste em ficar, mesmo quando tudo ao redor parece normal. É nesses momentos que a solidão se mostra de forma mais sutil e profunda. Não é apenas a ausência de pessoas, mas a sensação de estar distante de si mesmo. Você pode estar cercado de vozes, mas nenhuma delas parece alcançar o lugar exato onde dói. E isso é um sinal, um chamado delicado da alma pedindo cuidado, atenção, pausa. Porque há uma parte de você que precisa ser ouvida antes de ser curada. A Bíblia nos ensina que o que está dentro é mais importante do que o que se vê. Deus não se impressiona com aparências. Ele não mede seu valor pelas conquistas, pelas roupas, pelas palavras bonitas que você consegue dizer em público. O que move o coração dele é a verdade do que há em você. É o que está escondido, o que não é postado, o que ninguém além dele pode ver. É ali que ele deseja habitar. Muitos se esforçam para parecer fortes, quando o verdadeiro milagre seria apenas permitir-se ser vulnerável diante de Deus. A força mais bonita é aquela que nasce da honestidade. Quando você tem coragem de dizer, Senhor, por fora está tudo certo, mas por dentro eu estou quebrado. E ele não rejeita esse tipo de oração. Pelo contrário, Deus é atraído por corações verdadeiros, mesmo que feridos. Quantas vezes você se tratou com dureza? Quantas vezes se cobrou demais? Se comparou com os outros? Se sentiu menos ou inadequado porque sua alma não acompanhava a performance que o mundo exigia? E tudo isso porque aprendeu desde cedo que mostrar fraqueza era perigoso, que expor dor era sinal de derrota, que sentir demais era um fardo que ninguém queria carregar. Mas o Evangelho é o oposto disso. Jesus veio justamente para os cansados, os sobrecarregados, os quebrados, não para reforçar exigências, mas para aliviar. Não para apontar o que falta, mas para oferecer descanso. O descanso da alma começa quando você para de fugir de si mesmo e começa a se olhar com os olhos que ele usa para te ver. Olhos de graça, paciência e redenção. Você não precisa estar sempre bem. Não precisa corresponder às expectativas irreais que muitas vezes você mesmo criou. O que você precisa é aprender a respeitar o tempo do seu coração, a cuidar do que sente, a tratar seus pensamentos com gentileza, a se alimentar com o que edifica e não com o que destrói por dentro. É comum nos dias de hoje nos perdermos em comparações. A cada deslizar de dedo nas redes sociais, uma nova imagem perfeita aparece. Rostos felizes, conquistas aparentes, momentos que parecem mágicos. E sem perceber, a alma vai se diminuindo. Vai dizendo para si mesma, eu deveria estar vivendo isso também. Mas ninguém posta o vazio, ninguém exibe a dor. Ninguém mostra a bagunça emocional que sente à noite quando o celular está desligado. Comparar-se com aparências é uma armadilha cruel, porque ninguém mostra o que realmente sente o tempo todo. Deus quer te ensinar a viver com leveza. E essa leveza não vem de uma vida perfeita, mas de um coração inteiro. Um coração que aprendeu a se aceitar, a se acolher, a se perdoar. Um coração que não finge, que não esconde, que reconhece suas sombras, mas também sabe onde buscar luz. Você já se perguntou o que tem alimentado sua alma ultimamente? O que tem entrado pelos seus olhos, pelos seus ouvidos, pelos seus pensamentos? A alma, assim como o corpo, precisa de alimento, mas não de qualquer coisa. Precisa de verdade, de esperança, de silêncio, de louvor, de presença divina. E se você estiver alimentando sua alma com ansiedade, comparação, pressa e cobranças, é natural que ela adoeça. Mas a boa notícia é que Deus é especialista em restaurar aquilo que parecia perdido.
Comece com passos simples. Um momento de oração sincera, um tempo de silêncio só seu, sem distrações. Uma leitura que te conecta com a palavra. Uma conversa honesta com alguém de confiança. Um limite claro que você aprende a colocar para proteger sua paz. Tudo isso é cuidado. Tudo isso é espiritual. Cuidar de quem você é por dentro é também obedecer a Deus, que nos chama para viver em verdade e não em aparência. Quando você se trata com o mesmo amor que espera dos outros, você começa a florescer de dentro para fora. Não é imediata essa mudança, é um processo e exige paciência, exige reconhecer que algumas feridas demoram mais para cicatrizar, que algumas dores vão e voltam antes de ir embora de vez, que algumas respostas só chegam depois de muito silêncio. Mas ainda assim é um caminho que vale a pena. Muitas vezes a falta de cuidado interior vem do esquecimento de quem você é em Deus. Você não é um erro ambulante. Você não é um problema a ser resolvido. Você não é a soma das suas falhas. Você é criação amada, restaurável, cheia de propósito. E quando você se aproxima de Deus, não para fingir, mas para se entregar, Ele te devolve identidade. Ele te lembra que você vale, mesmo quando o mundo parece esquecer. Há um mundo interior que Deus quer restaurar em você. Um jardim secreto onde Ele deseja caminhar com você, como no princípio, como no Éden. E esse jardim precisa ser cultivado. Precisa de tempo, de atenção, de cuidado diário. Precisa ser limpo do que não presta. Precisa ser regado com louvor, com esperança, com fé. Não espere estar quebrado para começar esse cuidado. Não espere que os outros façam por você. Não espere aplausos nem validações externas. Cuide de você, porque você importa. Porque seu coração é morada de Deus. Porque sua paz vale mais que qualquer aparência. E se hoje você se sente sozinho, confuso, cansado, não se culpe, apenas respire. Fique um pouco mais em silêncio. Diga para Deus o que tem sentido, mesmo que as palavras não saiam do jeito certo. Ele entende o que o coração sussurra. E aos poucos você vai perceber, não está só, nunca esteve. A cura começa por dentro, a paz começa por dentro, a leveza que você tanto deseja começa quando você se trata com verdade, com misericórdia, com o mesmo cuidado que o Pai tem por você. Não apresse o processo, apenas permaneça, e enquanto você cuida de quem é por dentro, Deus cuida do que está por fora. Você pode até estar se sentindo só agora, mas isso não é o fim da sua história. Deus não te criou para viver isolado por dentro. Ele te conhece melhor do que ninguém. E mesmo quando você acha que ninguém vê, Ele vê. Mesmo quando você sente que ninguém entende, Ele entende. E quando parece que ninguém te escuta, Ele está ouvindo. Permita-se viver com mais verdade. Seja gentil com sua alma. Dê passos pequenos, mas constantes. Reencontre-se com sua essência. E lembre-se, quem caminha com Deus nunca está verdadeiramente só. Se essa mensagem falou com você, não pare por aqui. Há muitos outros vídeos no canal que vão continuar edificando sua vida, fortalecendo sua fé e te lembrando dia após dia do quanto Deus se importa com você. Então, se for algo que veio do seu coração, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sininho para receber as próximas mensagens e compartilhe com alguém que você deseja que Deus também toque através dessa palavra. Que o Senhor continue te guiando e fortalecendo sua caminhada. A paz de Cristo.